só dando alguns recados iniciais aí que a live vai ficar disponível 24 horas, então quem quiser assistir aí depois também vai tá disponível. E depois a gente vai subir no nosso canal do YouTube e disponibilizar também nos podcasts da Apple e do Spotify, beleza? Bom, vamos já começar. Eu vou dar uma breve introdução, só para apresentar também o Dr. Laércio. Eu queria falar nesse início, assim, rapidamente, é mais aquela questão minha esposa é bióloga, né? Então, ela fala sempre, ela tem, né? Ela gosta bastante daquela frase do Darwin que não são os mais fortes ou os mais inteligentes que sobrevivem, sim aqueles que se adaptam mais rápido a mudanças, né? E essa questão da mudança tecnológica, a mudança da informação, dos dados, já vem acontecendo há muito tempo, né? Só que muitas empresas, muitas organizações simplesmente negligenciavam, né? Não davam a devida atenção a ela e isso, né, nem é só do lado da área da saúde, mas sim no geral mesmo. E de repente, com a vinda do corona, foi quase que um soco na boca do estômago, né, muitas empresas, muitas organizações que não estavam preparadas para isso, mas que simplesmente ou agora elas se adaptam, né, a essa mudança, ou simplesmente elas não vão suportar, né, não vão estar aguentando esse período que a gente vai ter que passar. E aí, a gente já fez uma live sobre teleconsulta com o advogado Fábio Carvalho, então, se você quiser saber mais informações sobre a parte legal, sobre isso, tem no nosso canal do YouTube. A gente também já fez um vídeo lá falando sobre o processo, passo a passo para você realizar na sua clínica. E hoje, com o Dr. Laércio Guerra, a gente vai falar como inovar, né, com o teleatendimento. E por que tá o Dr. Laércio Guerra aqui? Ele é cirurgião plástico da clínica Evive e, segundo o CFM, eu não posso falar muito do lado médico dele, mas eu posso falar do lado gestor e, em relação a isso, não tem muitas palavras assim, para descrever, mas eu acho que o Dr. Laércio, como médico e como empresário, ele é um excelente exemplo a ser seguido, tá? Ele é do tipo que não consegue ficar parado e está sempre buscando algo novo, tanto para implementar quanto aprimorar na clínica dele. Tem muita coisa para ensinar, não só pelos estudos que ele faz na área de gestão e tecnologia para a área da saúde, mas também com a experiência e o sucesso que ele tem na clínica Evive. E com toda essa bagagem, ele criou o canal de médico para médico, onde ele compartilha esse conhecimento com outros médicos também. E por isso é um prazer tê-lo conosco, Dr. Laércio. E eu queria até que você iniciasse se apresentando um pouquinho e contando um pouquinho desse projeto de médico para médico. Obrigado, Rodolfo. Obrigado por... Tá me escutando bem aí? Tá, né? Tá ótimo. Tranquilo. Obrigado pelo convite. A gente acabou que se conhece já há longos anos, né? Acho que quando a sua agência estava começando, a gente estava também começando. Você tem mais de 10 anos de agência, né? A gente está com 11 anos de clínica, então através da Med Consulting, que foi que me ajudou muito lá no nosso pior momento de desespero mesmo, né? Numa fase de uma transição bem significativa ali, que a gente precisou de um suporte técnico, administrativo, eles nos ajudaram bastante e eles nos apresentaram a você e a gente trabalhou juntos durante muito tempo e continuamos amigos aí mesmo depois de não estar trabalhando juntos. E o que acontece assim em relação à minha história, eu acho que foi tudo um aprendizado pela necessidade, né? Então tudo que eu fui buscar foi por conta de precisar buscar mesmo. A gente acabou, você falou, né, que eu não conseguia ficar parado, sempre que é um passo a mais, tudo, e esses passos maiores que a gente deu acabou nos comprometendo bastante. E aí a gente se viu numa situação de meio que por conta dos nossos sonhos, por conta de querer crescer tanto, a gente estava cada vez mais, né, e mais atrapalhado economicamente, financeiramente, e aí que foi a mudança de plano aí para começar a entender sobre gestão, para começar a aprender sobre o negócio, veio justamente dessa necessidade.
E isso começou praticamente em 2014, 2015, que foi quando a gente fez uma ampliação maior da clínica, a gente mais que dobrou a clínica e tudo que parecia que ia ser muito tranquilo, que ia ser natural, a gente tomou sustos bem grandes naquela fase, então já com 6, 7 anos de clínica, né? E ali que eu percebi que eu precisava, que eu sempre gostei, mas eu não entendia absolutamente nada de gestão. Mas ali eu percebi que eu precisava aprender, que eu precisava estudar sobre isso, né? E aí eu fui fazer um MBA, fui fazer um MBA de gestão de clínicas, gestão na área de saúde e apliquei para clínicas, né? Interessante do MBA que foi, antes de eu ir, eu tinha uma Nara que trabalhava comigo, que ela era uma parte muito boa, comercial, assim, e ela já estava com a gente já há uns 4, 5 anos, e eu me interessei pelo curso, eu pedi para ela ir à frente, eu pedi para ela que ela fosse ver Ela o fazer curso, que ela antes. fosse fazer. E ela foi, eu virei calouro dela depois nesse MBA, Uhum. e lá no MBA ela teve uma proposta muito interessante para ela, ela tomou outros desafios, e foi legal porque tudo que ela aprendia, ela trazia, e eu interessado em aprender, fui fazer depois dela. E ali que eu entendi que existe uma lógica para negócio, né? Existe um entendimento muito além da medicina aí, que nós médicos não aprendemos em nenhum momento da nossa formação. Então, Uhum. quando eu busquei, o que eu aprendi foi muito mais do que eu precisava ali para aquele consultório, para aquela clínica, mas eu consegui estruturar para mim de uma forma organizada que fizesse sentido. E aí, como eu percebi que eu estava conseguindo pôr ordem ali na minha confusão, na confusão que eu fazia, eu percebi que era uma dor comum a outros médicos, aí que Uhum. eu criei o de médico para conseguir levar mais esse tipo de informação aos médicos, porque eu sei que todo mundo que quer ter o seu próprio negócio, quer ter seu próprio consultório, precisa saber de coisas básicas de administração, de gestão, para ter uma carreira tranquila, porque senão o que você busca com o consultório, que é uma qualidade de vida boa, o Sim. consultório te consome muito mais e você vai se atrapalhar por conta daquilo. Então, mais ou menos é isso. E de médico para médico é, começou pequenininho, com umas aulas online ao vivo ali no YouTube, e dali saiu um curso que já fizemos 2 turmas, já em todas as plataformas aí de redes sociais está presente, podcast, Twitter, Facebook, Instagram. Legal. Então, a ideia é levar bastante informação para os médicos nesse sentido. Ah, com certeza. Informação realmente de quem estuda e aplica na prática, né? Não só na teoria, mas que realmente vivenciou e sabe aquilo que funciona para mostrar, né? Para apresentar para os outros médicos. Eu acho que foi bem isso, né? Como eu tinha necessidade de aplicar, como eu tinha necessidade de organizar, tudo aquilo que eu Sim. entendia, que eu conseguia perceber que era uma coisa que dava para colocar em prática, eu tentava é, encaixotar ali do meu modo e colocar na minha rotina. Então, o aprendizado acabou sendo eficiente e acabou tendo significância, né? Por conta disso, que eu consegui colocar em prática, porque a gente tem que tomar cuidado também com curso atrás de curso, que a gente só fica aprendendo, aprendendo, aprendendo e não coloca nada em E não prática, coloca. né? Sim, é verdade. Bom, mas vamos lá então. Para começar, para introduzir, né, nessa questão da teleconsulta, eu queria saber como você reagiu também às primeiras notícias, né, do isolamento, tanto como médico e como gestor da clínica, pois a gente viu, né, em diversos clientes e outros médicos também que acabam entrando em desespero, alguns deram bastante importância, outros acharam que não ia ter nenhum problema, não ia ter esse isolamento. Enfim, queria saber como que você reagiu a essas primeiras notícias. Olha, Rodolfo, eu confesso que quando as coisas estavam acontecendo lá atrás, né, que a gente começou a ver, então, sei lá, final do ano, começo do ano, a gente viu o que estava acontecendo na China, depois a gente conseguiu ver alguma coisa ali, Europa, a gente conseguiu perceber. Eu confesso que eu não imaginava que a gente ia chegar no ponto que a gente está hoje aqui, então, e que vai Uhum. piorar, né? Sim, Hoje é dia 2 de abril, a gente tem um tá abril só aí começando. muito com previsões bem ruins, né? Mas eu, em momento nenhum, imaginava que a gente ia passar por isso. Falha de percepção, assim, mas é porque também existe uma fase, eu estava lendo depois sobre isso, existe uma fase da gente negar, né? A gente acaba negando e, não, isso aí não vai me Sim, pegar, tá tudo bem e tal. E aí a gente começa a ver
que o desenrolar da coisa é muito maior. Mas quando a gente percebeu que tinha chegado no Brasil, então, antes dos primeiros casos, a gente como médico, a gente já estava entendendo aí pelos grupos de médicos que existem, então a gente já estava entendendo que a situação já tinha chegado, não tinha o caso confirmado ainda, mas já tinha chegado um pouquinho depois do carnaval, né? Uhum. E ali a gente traçou uma estratégia inicial de tentar, dentro de uma lógica de segurança para os nossos pacientes e também para os nossos funcionários, para as pessoas que trabalham com a gente traçou uma ideia ali, um plano para a gente tentar permanecer ativo enquanto desse, enquanto fosse possível, enquanto fosse seguro, né? E isso que a Legal. gente fez, a gente abriu, organizou um processo todo de entrada do paciente, passou a agenda, como muitos fizeram, mas nós muito bem. Então, o paciente chegava, ele era orientado para a nossa recepcionista que abria a porta para ele, era orientado para lavar as mãos, mostrava-se o álcool gel, pedia para ele passar álcool gel. Mas assim, com pouco tempo, a gente percebeu que aquilo não era suficiente. E o que deu a gota d'água para a gente foi um paciente que ele tinha passado no pronto-socorro com queixa de febre, queixa de tosse, e ele tinha passado no pronto-socorro e ligou para dizer que ele ia se atrasar, porque ele tinha ido ao pronto-socorro. Isso foi na quarta-feira, acho, dia 17 de Uhum. março. E ele ligou dizendo que ele tinha ido para o pronto-socorro e que estava com febre e tosse, mas não tinha feito o exame, então que ele ia para lá, era um homem, e ele ia para lá para fazer o retorno de toxina com a Daniela, que é a minha Nossa, esposa, né? Quer dizer, entendi. e aí a gente percebeu que aí não bastava só a gente estar disposto a oferecer segurança, quem viria teria que estar entendendo tudo isso e as pessoas não estavam entendendo, como muitos até hoje não estão, né? Sim. Então, ali foi o momento que a gente falou, não dá, a gente entrou até meio em parafuso, assim, meio, vamos fechar já, fechar já. Foi o tempo da gente comunicar, no dia seguinte a gente fechou. Então, a gente fechou, acabou fechando um pouco antes, a gente fechou no dia 18, hoje é dia 2 de abril, então nós temos aí mais umas 2 semanas, As pouco duas mais semanas. umas 2 semanas de parada, né? E aí vem, né, quando você para, quando a gente parou o negócio, né, para de funcionar, para de girar ali, começa a passar mil coisas na cabeça. E você consegue, Sim. você tem que traçar um plano de gestão de crise imediato, assim, né, para não deixar os primeiros dias assim foram, pelo menos para a gente, foram muito Acho que para importantes todo para a mundo. gente organizar tudo, né? Uhum. Então, ali a gente conseguiu pelo menos entender o caminho, entender quanto tempo a gente aguenta, né? A gente teve uma transparência muito grande com a equipe, a gente chamou todos para conversar e a gente pontuou a eles o que a gente ia fazer, que a gente ia fechar e passando para eles até certo ponto a seguro do trabalho deles, do emprego deles, e aí foi meio que uma decisão nossa, a gente vai sacrificar tudo, menos os funcionários nesse momento, a gente não vai partir para demissão, como já existem coisas sobre isso, né? Uhum. Mas foi transparente com eles. E dali a gente estruturou junto com eles uma organização do que a gente fazer. E nesse período a gente está, então, há 15 dias, organizando a casa mais do que nunca. A clínica está funcionante, obviamente com receita próxima do zero, né? Então, o que a gente tem hoje são receitas de consultas que a gente está fazendo por telemedicina, por teleconsulta. Do contrário, a gente não tem entradas. Então, é uma organização muito forte que você precisa fazer e tentar entender de que forma que isso vai retomar, como vai ser a retomada, né? Então, mais ou menos é isso que a gente fez. Mas o susto ainda é grande. Confesso que não estou nem um pouco confortável com isso, tá? Aquele negócio, né? Ansiedade, dorme mal, acorda durante a madrugada, quer ou não, Sim. grande, né? Então, a gente acaba assumindo muitas outras coisas além do papel de médico. O papel de médico é o mais fácil de contornar nisso. A clínica está aqui a 800 metros, eu vou 2, 3 vezes por semana, eu vou para a clínica para ver esses meus pacientes, mas Aham. é que existe muito mais coisa além do que os meus pacientes, né? Não, com certeza. Eu imagino que a sua equipe também tenha sentido esse abalo também. Você quer contar um pouquinho também como, além da transparência, assim, vocês juntaram ele enquanto a clínica ainda estava aberta, juntou em Zoom para conversar, para É, esclarecer? primeiro assim, a clínica funciona de manhã até a noite, né? Então acabam sendo dois Sim. turnos.
quando a gente decidiu por fechar, que foi à noite, a gente conversou com as pessoas que estavam da noite. E aí, depois que a gente fez um Zoom e a gente conseguiu jogar todo mundo na mesma cesta ali para a gente posicionar todo mundo. Mas o entendimento era que a gente precisava ter feito isso mesmo, não tinha como ser diferente. E, e Sim, o susto deles, sem dúvida, é também pelo emprego, né? Eles sabem como que a clínica claro. roda, dos compromissos que a gente tem. Então, muitos deles sabem profundamente, outros sabem mais superficial, mas entendem que para que aconteça, para que suporte o trabalho deles, é importante que a clínica funcione e funcione bem, né? Eu sempre brinco que para a gente crescer, para todo mundo crescer lá, a clínica tem que crescer. Então, eles vestem essa camisa e aí, obviamente, todo mundo fica ressabiado. Então, a partir do momento que a gente fez o compromisso, falar, existe um rio aí que a gente vai ter que cruzar. O rio está fundo e está com uma correnteza, mas a gente vai sair do outro lado de lá todo mundo junto. Então, depois que a gente sair do outro lado de lá todo mundo junto, a gente vai ver o que vai acontecer, mas que a gente vai sair junto, vai. Então, esse compromisso foi bem forte e é assim que a gente vai levar até cruzar esse rio aí. Até finalizar. Não, perfeito. Ótimas colocações. E no ano passado, né, quando havia sido liberado por um período a telemedicina, você gravou um vídeo sobre o assunto, né, para o seu canal do YouTube, no De Médico para Médico. Mas para deixar registrado também, queria que você contasse um pouquinho qual que é a sua opinião, né, sobre a telemedicina. Então, Rodolfo, eu tô vendo isso já há bastante tempo, né? Até eu estou terminando agora um segundo MBA que eu fui fazer, que é de Health Tech. Então, eu fui entender o que a tecnologia que já está no mundo todo na medicina, como que a tecnologia, e aqui já tem muita coisa também, né? Como que isso vai impactar as nossas vidas enquanto médicos, enquanto clínicas. Então, eu fui buscar esse conhecimento e, assim, logo no começo eu percebi que o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Tem tantas outras coisas acontecendo com Uhum. inteligência artificial, com blockchain na medicina, com a própria telemedicina. Então, quer dizer, realidade aumentada, realidade virtual, tem tantas outras frentes acontecendo da medicina e ali eu fui buscar entender tudo isso e quando saiu 2019, que se não me engano foi fevereiro ou março também, eu estava nesse cenário, do começo do curso ali, né? E enxergando tudo como ia ser, eu falei, bom, agora fechou. Só que daí veio um monte de médico que eu honestamente não consigo entender essa preocupação que o médico tem com a tecnologia. Gente que é Uhum. de consultório vive telemedicina há muito tempo, quer seja por WhatsApp, quer seja por o que você quiser, a gente fala constantemente com nossos pacientes por meio de tecnologia e muitos médicos levantaram um escudo absurdo que fez com que o CFM até voltasse atrás, né? Sim. Passado um ano, a gente está diante desse cenário e aí a parte técnica não vou me atrever a falar, porque jurídica não vou me atrever a falar, porque já vi advogados falando que está tudo bem, já vi advogados falando que não está tudo bem, mas eu acho que do médico, o médico precisa entender que esse despertar que aconteceu agora por uma necessidade, na minha opinião, é irreversível. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso e assim, não há nenhuma dificuldade não há nenhuma limitação que possa emperrar o trabalho do médico aí em relação à telemedicina. É óbvio que assim como na medicina tradicional, vamos chamar assim, sem a telemedicina, sem a teleconsulta, tem que existir bom senso, né? Então, a partir do momento que existir esse bom senso, que existir e aí você pode falar, mas tudo bem, mas na medicina tradicional, sem a telemedicina. Então, quer dizer, levantar essa lebre de que o outro vai fazer errado, por isso é melhor não fazer, já pode ter um monte de gente fazendo errado do jeito que está também. Então, não, acho que não justifica. E nesse momento, eu considero que a gente evoluiu aí 10, 20 anos em uma semana. Então, do ponto de vista como as coisas entraram no eixo, e aí você pega os softwares, os principais softwares de gestão de clínicas, ou os principais, ou os mais modernos, vamos chamar assim, já estavam com tudo pronto.
a partir do momento que saiu a portaria mais recente, que fala de teleconsulta, a partir do momento que saiu a portaria de teleconsulta, os caras já começaram a anunciar. Então, quer dizer, está todo mundo pronto, só o médico ainda. E eu falei no começo, quem não entrar nesse meio agora vai ser atropelado, porque, na minha opinião, não volta mais isso não. Perfeito. E como, aí já indo para o lado prático, né? Você como cirurgião plástico, até recebemos também comentários de dermatologistas e tudo mais, falando, mas no meu caso é impossível, não tem como. Como você conseguiu aplicar, né, a telemedicina na sua clínica, né, na Evive? Muito do que falam, Rodolfo, é em relação ao exame físico, né? E eu concordo plenamente que o exame físico é uma barreira para a telemedicina, ainda é e vai ser, em boa parte das vezes, vai ser uma barreira significativa. A gente não vai conseguir fazer um exame físico adequado como se faz presencialmente. Acontece que uma consulta, por exemplo, você perguntou da minha área, uma consulta de cirurgia plástica, é óbvio que existe o exame físico e é óbvio que o exame físico vai traçar a estratégia cirúrgica ali do que eu pretendo fazer, mas de maneira muito transparente e aberta, assim, eu não fiz exame físico, não venho fazendo exame físico em nenhuma das minhas teleconsultas. Vendo ninguém do outro lado lá, ou de biquíni, ou de qualquer outra forma, para eu avaliar o corpo da pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que o CFM pediu antes, a teleorientação. Então, eu explico absolutamente tudo da cirurgia, do que essa paciente se propõe a fazer a cirurgia, como seria a cirurgia. Olha, eu não tô te vendo, quando eu te examinar eu vou poder dizer se é esse o caminho ou outro, mas o caminho A seria esse, o caminho B seria esse. Uhum. E aí eu explico absolutamente tudo. Passo 1 hora falando de cirurgia plástica com alguém que está interessado naquela cirurgia. Então, esse tem sido... Ali o que eu consigo fazer? Consigo pedir exames pré-operatórios, consigo explicar sobre os hospitais que eu opero, por que eu opero em outro hospital, por que as escolhas. E eu faço tudo ali relacionado à cirurgia estética, eu faço dessa forma. A gente tem também dermatologia na clínica, que é bastante forte, e a dermatologia tem trabalhado também, todas as médicas estão fazendo, tem trabalhado também obviamente, com orientações do ponto de vista da parte estética. Não há o que ser feito, não tem nenhuma cirurgia que eu possa fazer à distância, não tem nenhum tratamento, um procedimento que elas possam fazer à distância. Mas lembrar que tem muita gente em casa com alterações dermatológicas devido à ansiedade. As dermatologistas sabem falar melhor do que eu, mas tem situações lá de dermatite X que determinado creme, determinadas orientações podem ajudar bastante. Tem pessoas que estão com cabelo, fase de preocupação, e essas têm sido as queixas. Então, queixas de coisas relacionadas ao estresse que podem sim ser avaliadas por uma conversa e até mesmo visualmente, desde que haja um ambiente adequado, uma iluminação adequada, pode ser avaliado ali daquela forma. O que eu entendo é que a gente tem um papel muito maior assim do que propriamente o procedimento que a gente vai fazer, pensando na área estética, né? Então, ou os procedimentos dermatológicos ou cirúrgicos aí da plástica, a gente tem um papel muito maior ali e a gente pode aproveitar bastante desse mecanismo para falar tudo isso. De novo, é óbvio que eu não vou operar um paciente, vou chegar lá de venda e vou operar um paciente que eu vi na telemedicina e não vou examinar, não vou falar isso, tem que ter bom senso também, de novo, né? Então, ali, eu vou rever esse paciente, vou examinar, vou fazer todas as perguntas que eu quiser. Não é um tratamento do ali. Outras especialidades que fariam uma medicação ali definitiva, eu acho que ela tem que ser embasada em critérios que o médico consiga aplicar à distância. Então, ou fazer essa prescrição, ou qualquer outra coisa que ele se sinta amparado e de certa forma, seguro para fazer essa medicação. Mas eu vejo com muito bons olhos e vejo que, de novo, que é um passo aí que a gente demorou muito tempo, estava demorando mais de 1 ano para um posicionamento do CM, e depois de uma enxurrada dessa, de um desespero desse que a gente está, acabou acontecendo, né? E você vê acontecendo por partes, né? Não sei se
se você acompanhou, foi primeiro a teleorientação, depois não falou nada sobre Sim, consulta, poucos dias depois veio, não, teleconsulta. Aí, bom, então tá bom, então a consulta pode, né? Agora, é isso, vai muito do bom senso do médico de cada um. e é uma ferramenta gigante. Eu acho que não é uma ferramenta que briga com a medicina tradicional, é uma ferramenta que apoia a medicina tradicional. Então, inclusive nos nossos pacientes de retorno, né, os pacientes que estão em acompanhamento. Eu acho bastante, Rodolfo, eu tenho falado isso, que a gente está partindo para um modelo de clínicas e consultórios que a gente está se adaptando e que a gente não vai ser mais as mesmas, não só pela telemedicina, mas um monte de coisa que vai acontecer com o passar do tempo em relação à tecnologia. E eu faço uma Uhum. comparação com as agências bancárias. Né? Antigamente, o cara ia lá, tomava cafezinho com a gerente e Sim, via e batia. Tinha pessoas que passavam a tarde lá conversando com o gerente. Hoje, a gente nem sabe quem é o nosso gerente, né? A gente não tem nem conhecimento de quem é, tudo no digital. Eu acho que as clínicas médicas vão passar por isso. As pessoas vão usar muito o digital para acompanhamentos, para eventualmente uma primeira consulta ou uma primeira orientação à distância. E aí eu acho que a gente vai ter que se adaptar a isso, porque na minha visão é assim que vai ser no futuro muito breve. Acho que não é mais aceitável, diante de tudo que a gente está passando, não é mais aceitável alguém ficar numa sala de recepção com mais 5, 6 pessoas esperando por 45 minutos, uma hora, um médico que está atrasado. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas vão mudar, né? Depois disso tudo que a gente está exato. passando, as pessoas vão mudar. E esse tipo de tecnologia apoia positivamente aí, a gente consegue continuar oferecendo bons atendimentos aí para os nossos pacientes. Não, com certeza. A gente já tem orientado também as equipes de marketing que, assim, não só o comportamento das empresas estão tendo que se adaptar, mas acho que de consumo das pessoas nunca mais também voltarão a ser os mesmos, né? Tudo depois do coronavírus, tipo, vai mudar, né? A relação das pessoas com o trabalho, com o consumo, com a forma de sair de casa, com higiene, né? Tudo isso, a partir de agora, não tem mais como voltar atrás. Vai ser realmente um marco na história, né? Essa mudança de comportamento humano, todos nós devemos passar por isso, né? E o que a gente vai percebendo aos poucos é assim que os valores que as pessoas estão dando para determinadas coisas, muitas vezes pode até serem relativizados, né? Podem ser pensados de outra forma. Porque eu acredito o seguinte, que a demanda sempre vai continuar, né? A necessidade sempre vai continuar, mas vamos dizer, a forma como essa demanda vai Uhum. chegar vai ser diferente. Algumas coisas vão pesar além do que pesa hoje, algumas coisas vão fazer mais sentido também para o paciente escolher determinado médico, escolher determinada clínica. Legal, legal. E assim, hoje em dia, sei que na Clique Vive você trabalha bastante isso, se preocupa bastante com isso, que é a experiência que o paciente vai percorrer, né, por todos os pontos de contato que ele vai ter em contato com a marca, né, em contato com a clínica, desde do site, do atendimento da secretária, no momento que ele chega, no momento que ele é recebido na recepção, né, no momento que ele aguarda, enfim, tem vários é, vários artifícios ali que você usa que são bem legais, que fazem que geram mais valor ali para o paciente. Você acha que com a telemedicina essa experiência vai se perder? A percepção de valor do paciente vai mudar também em relação ao atendimento, à experiência que ele tem? Eu acho que não. Eu acho que muda a forma, né? Muda a forma, as experiências têm que ser todas repensadas. Então, esse paciente que está vindo por telemedicina, a gente precisa entender por onde que ele entrou, por onde que ele acabou nos buscando, e a experiência de agendamento dessa consulta, a experiência da consulta, a experiência do pós-consulta, a gente vai ter que trabalhar de novo uma jornada de um cliente, vamos chamar uma jornada de um paciente digital aí, né? Então, como que vai ser Uhum. esse caminho todo? Eu acho que isso é o que vai fazer bastante diferença. Então, e o que vai pesar nessa diferença é o lado humano. Então, tanto o lado humano de quem atender a esse WhatsApp, a esse contato para agendar essa consulta, o lado humano do próprio médico, o lado humano desse pós-tratamento, da clínica acompanhando esse paciente. Então, eu vejo bastante assim, que é a gente repensar
na jornada desse paciente num caminho desse digital. Mas dá para pensar em muitas experiências ali que tiram a frieza, né? Que essa é uma das preocupações, se a gente não vai ficar frio, não vai ficar distante. Eu acho que não, acho que dá para a gente usar pequenas técnicas que já dá, nas poucas que eu fiz nesse período, e eu comecei depois dessa liberação, vamos dizer assim, do CFM, eu acho que ainda muitas coisas vai ser dita pelo CFM, a gente está num processo, né? Acho que não é definitivo, devem vir mais coisas, positivas ou negativas, mas em algum momento a gente vai ter isso nas nossas mãos. E os poucos atendimentos que eu fiz, a gente percebe que é diferente essa relação aí com uma interface, né? Não é você e o seu paciente na frente, ele é como a gente está conversando. Então, a gente busca, como a gente busca no consultório, primeiro contextualizar ali o momento, quebrar um pouco, dar um pouco de empatia ali no paciente, a gente tem que aprender a fazer isso no vídeo também, né? E aí que eu acho que muitos médicos que não estão acostumados com essa ferramenta, nunca fizeram stories, nunca fizeram um vídeo para o YouTube, esses caras vão sofrer, porque é diferente você falar para onde você vai olhar, então tudo isso faz diferença e é o que vai acabar conectando. Certamente quem está mais habituado vai sair na frente, quem não tiver vai patinar um pouquinho, mas rapidamente pega também, e aí quem sabe esses caras não se animam para também fazerem coisas nas mídias digitais também, né? Que é tão importante. Ah, com certeza. A gente até brinca aqui, né, que é como se fosse o médico na primeira consulta dele, né? Ele também estava nervoso, ele também estava sem jeito, né, para atender ali o paciente. A primeira vez que ele for falar com um aparelho celular também, né, olhando para a tela, é um novo aprendizado, né? E só que depois que quanto mais for ficando comum, né, fizer parte da rotina dele, aí não tem nada que vai travar, né? Ele vai conseguir aplicar o que ele faz no dia a dia, só que Sim, num outro formato, numa outra mídia. sem dúvida. E eu acho que o E que vai acontecer, Rodolfo, a gente tá nesse momento agora de fazer isso ou de casa, ou tem muita gente que vai para o próprio consultório para fazer isso, né? sim, Já ouvi que tem médicos que estão indo para o consultório. Independente disso, eu acho que daqui a pouco, de novo, num futuro breve, a gente vai estar lá com a nossa agenda. Então, tem um paciente que a gente vai atender e um próximo paciente é online. E depois chega outro paciente presencial. Eu acho que isso vai fazer parte da nossa rotina, né? Vai ser muito como se tivesse quem é o próximo paciente? Não, esse aqui é online. Pronto, você entra e começa a falar. E eu acredito bastante que vai ser assim. sim. Não, perfeito. E logo, acho que na primeira semana, eu acho que de isolamento, eu já vi um post lá também de vocês falando sobre a Evive Vida. E aí, achei essa ideia genial. Queria que você contasse também da onde surgiu, né, essa ideia e sobre o que é ela. O que a gente entendeu, né? Quando a gente começou a traçar lá o momento pior ali, o que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente avaliou que não seria a hora da gente falar de cirurgia plástica, de mama, de lipoaspiração, não seria a hora de falar do Botox, não seria a hora de falar dos preenchimentos. A gente precisava falar com as pessoas que estavam passando pelo que ia só começar, e é a estratégia que a gente está mantendo. A gente está falando com as pessoas de acordo com o que elas estão vivendo. Então, a gente traçou uma sequência ali de lives, e hoje essa enxurrada de lives, né? Todo mundo, toda hora tem live pra caramba, porque todo mundo pensou igual. As pessoas estão Sim, em casa, têm disponibilidade para assistir, então agora é a hora de falar. E aí, muita gente foi para as lives na área da saúde, aí nos consultórios médicos, muita gente é a área das lives do coronavírus, né? uhum, E, pô, coronavírus, você abre a televisão, você liga a televisão, é a todo momento, aquele desespero. Então a gente não fala de coronavírus, a gente não tem falado, e foi assim que a gente pensou lá atrás. É óbvio que uma ou outra coisa a gente acaba abordando, mas a gente não está dando aula sobre isso. A gente está trazendo sim, assuntos que têm relação com essa. E um dos
assuntos que tinha relação, começou a ser a história de não querer levar, não querer ir ao hospital, né? Então, a gente recebeu de pacientes, minhas pacientes, perguntando que o cotovelo do marido tinha ralado e estava machucado e tinha inchado. Isso tudo antes da telemedicina, mandando no WhatsApp, né? Que já era telemedicina, muitos ainda não sabem que é a mesma coisa, né? O uso de uma tecnologia para fazer a medicina, é a mesma coisa. E aí mandando ali, doutor, o que você acha que faço? Eu não quero ir para o hospital, tal. Você acabava orientando ali por algo, se desse, né? Nessa situação deu, fiz essa orientação. A Daniela fez uma outra orientação para alguma outra coisa que a pessoa não queria ir para o hospital também. Uma semana, então, logo no começo, a filha de um amigo meu, que é médico, de um casal de médicos, se machucou. Caiu em casa, fez um cortezinho aqui na pálpebra inferior, aqui descendo um pouquinho, e me ligaram desesperado. Não, a gente não vai para o hospital, a gente está indo para a sua clínica, você consegue atender e tal? Eu falei, pô, claro, né? Eu moro pertinho. Falei, estamos indo lá. Aí fiz a sutura, atendi a criança, obviamente era uma coisa leve, uma coisa simples. Fiz dias depois, filho de uma paciente minha, aconteceu a mesma coisa. Caiu também, se machucou, um cortezinho no rosto, e eu fui para lá, fiz a sutura também. Os dois, não posso ir para o hospital, não vou levar para o hospital de jeito nenhum e tal. Ali eu percebi que tinha essa preocupação, né? E aí a gente lançou essa ação, que a gente chamou de Vive Vida, que era para tirar as crianças do pronto-socorro. Entendendo que quando as crianças vão para o pronto-socorro, vai uma família junto, então está disposta a uma chance de contaminação muito grande. A gente está com a clínica com uma estrutura muito boa ali parada, como eu escrevo no texto ali, não é uma estrutura de hospital, mas pequenos ferimentos de machucadinhos que as crianças fazem em casa, a gente consegue dar suporte. E aí a gente lançou essa ação. Perfeito. E foi super legal. E a gente deixou um WhatsApp exclusivo para essas urgências e emergências. E hoje eu ando com 2 telefones celulares por conta disso que eu criei. Eu tenho esse outro WhatsApp que tá ali. Então a ideia é a pessoa manda e eu avalio, se pelo WhatsApp eu avalio uma foto, qualquer coisa, que obviamente, de novo, coisa simples, mas de eu acabar ainda atender essas pessoas ali. E aí, quem são essas pessoas que mais procuram? São as pessoas que já são nossos pacientes. Porque a gente fez um post, mas a gente não está comunicando para todo mundo, né? A ideia não é abrir um pronto-socorro, mas para os nossos pacientes foi uma comunicação mais maciça. E aí, a gente se mostrar disponível para o paciente nesse momento, da forma como a gente achar que dá para ser, conecta demais, porque ele vai valorizar muito mais e está fazendo sentido, está sendo legal para caramba essa ação aí, porque a gente está resolvendo o problema dos nossos pacientes, da nossa rede, vamos dizer assim, né? Então é legal. Aumentando ainda mais o laço, né? Não, e eu acho que isso tudo que você pensou também, né? Você só pensou nisso porque você é uma pessoa, né? Um empreendedor focado em buscar soluções, né? E não tanto ficar focando no problema, né? Então, você fica focando só no problema, você quer só ficar vendo coisas do coronavírus, só falar sobre isso e tudo mais, sendo que não, né? Você pode buscar o que pode ter de oportunidades também, né? Nesses casos e que eu posso ajudar, posso contribuir. E o que você fez ainda de fortalecer ainda mais os laços com os próprios pacientes é ainda melhor, né? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa contaminação aí de tanta notícia, né? Isso é até perigoso. É óbvio que você não pode ser um alienado, não saber o que está acontecendo. Teve um dia desses dias aí, que eu estava fazendo tantas outras coisas que eu não assisti nada de televisão. Eu vi ou uma ou outra coisa que chegava no WhatsApp, mas não abri um site para ver uma notícia e tal. Eu falei, peraí, aí também não, né? Você precisa entender tudo. Então eu criei a rotina, eu assisto em um momento do dia eu assisto um jornal que eu gosto e à noite eu assisto outro que eu gosto. E só, eu não fico ligado nisso o dia inteiro e minha cabeça está a mil pensando em outras coisas, pensando na retomada, né? Porque, de novo, essa retomada aí é o momento que a gente vai ter que estar com estratégias muito bem desenhadas, com planos muito bem projetados aí para tentar fazer diferença para esse paciente novo que vem para frente, né? Ah, não, com certeza. Sim, sem sombra de dúvidas. E até, assim, a próxima pergunta era até se você já deu a resposta no meio das outras, mas era sobre a questão de que se você acha que a telemedicina vai ficar somente nesse período de pandemia, ou se realmente ela veio para ficar.
Não, na minha opinião, é certeza que veio para ficar. Eu acho que você lembra quando chegou o Uber aqui, né? Que o Uber Sim, veio, não tinha uma legislação nenhuma, não sei quantos mil carros entraram em São Paulo, aí foram criar uma exato. legislação, foram adaptar a coisa à forma como aqueles caras já estavam trabalhando e criou-se lá, não sei exatamente como é a legislação, mas criou-se ali algumas regras. Eu acho que a telemedicina, do jeito que veio, e aí por que eu falo isso? Porque do mesmo jeito que a gente está vendo isso agora, a gente, como clínica, como consultório, está usando isso agora, grandes centros já estão, grandes empresas já estão usando isso há muitos anos já, há bastante tempo. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo já faz telemedicina há muito tempo. As seguradoras, então Sul América, a Care Plus, a Amil, já tem as unidades de telemedicina deles antes disso tudo que está acontecendo agora. Então, assim, tá todo mundo fazendo, só os médicos de consultório que ainda não, e agora todos os médicos de consultório que estão um pouco mais antenados, com sistemas mais adaptados, qualquer coisa, tem essa estrutura montada. Então, eu estou considerando muito isso. Parece que o Uber entrou, né? A telemedicina entrou, e agora o CFM vai ter que achar uma forma de Sim. regulamentar. Tem muita coisa para regulamentar? Óbvio que tem. E precisa ser regulamentado, mas eu acho que dificilmente agora isso volta, porque é uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de paradigma do próprio paciente, um cenário mundial totalmente novo. É, a Exato. gente está sofrendo É, com isso, pensando nisso. Todos os negócios também estão sofrendo, né? Os restaurantes, imagina, exato. restaurante ficava aquela loucura para esperar por uma mesa, tudo lotado. Esses caras também têm que se repensar. E acho que na nossa situação de consultório de clínica, a telemedicina vai fazer parte dessa mudança de pensamento nosso. Não, com certeza. E o que você comentou até da questão do Uber, né? Quase todas as grandes empresas, né, que estão surgindo realmente nessa economia do compartilhamento veio com um pezinho no isso pode ou não pode, né? Quando você mistura a tecnologia com o real, as pessoas meio que se assustam um pouco se aquilo é permitido ou não é, né? Que era o caso da É, telemedicina, que estava numa zona cinzenta de tipo, pô, eu faço, mas ainda não está totalmente regulamentado, né? Mas as é. pessoas já usam, já utilizam o WhatsApp, pode, não pode, e agora, sem sombra de dúvidas, realmente veio para ficar. E até eu queria saber assim, a telemedicina, as coisas voltando ao normal, tendo paciente no consultório e tudo mais, como você vê aplicando a telemedicina no seu dia a dia, né? No dia a dia da Clínica Vive? Eu acho que assim, acho que a gente tem uma chance de impactar muito mais gente. Então, aquele paciente que tinha dificuldade de vir por conta da distância, agora ele não tem mais essa dificuldade, então a gente consegue impactá-lo e consegue, de certa forma, apresentar o nosso serviço a ele através da telemedicina. De novo, reforço, não vou fazer nenhum procedimento, não vou operar ninguém à distância, mas eu posso ter esse primeiro contato, eu posso estar disponível no primeiro contato assim. Então, eu acredito que a gente vai impactar muito mais gente, a gente vai otimizar muito a vida, não só nossa, como a vida dos pacientes, em questão de retornos, os retornos que precisam vir para me trazer um determinado exame, o retorno que precisa vir para um acompanhamento XPTO lá de alguma coisa que está sendo tratada. Esses retornos eles vão poder ser feitos à distância e, de novo, como eu falei, a gente vai estar otimizando a vida do paciente. A Sim, gente mora, pelo menos na minha situação aqui em São Paulo, uma cidade super difícil em relação a trânsito. A gente vai conseguir estar disponível para esse paciente de uma forma um pouco diferente. E como eu falei, eu acho que vai fazer parte antes, durante e depois aí dos nossos atendimentos, vai fazer bastante parte a telemedicina também. E não vai mudar uma coisa, né? Não é porque vai ter telemedicina, não vai ter o resto, não é nada disso. A gente, sim. a gente vai ser uma clínica estruturada como a gente está, mas a gente tem essa frente também de atendimentos online que podem estar sendo feitos pelo médico que está ali, pelo médico que faz parte do corpo clínico da clínica, mas que está em outro lugar naquele momento. Aí vai ser uma questão de organização de agendas e de dia a dia de cada um. Não, perfeito. Eu até como paciente posso deixar meu depoimento que já fui em vários médicos que o retorno era simplesmente
uma conversa ou pegar o exame realmente e você tendo essa facilidade de fazer, né, de maneira virtual, por videoconferências e tudo mais, facilitaria de fato muito trabalho, principalmente em várias cidades que acontecem, por exemplo, igual São Paulo, né? O senhor mesmo deve atender várias pessoas da região, né? De cidades vizinhas e tudo mais. Então, para esse paciente não ter que se deslocar, ir até São Paulo, pegar trânsito e tudo mais, É. facilitaria muito, de fato. Eu acho que o principal ponto, Rodolfo, é que você se torna mais disponível, né? Você se torna como Uhum. médico, como clínica, você se torna mais disponível àquele paciente. Então, é uma ferramenta incrível, como eu falei, a gente demorou muito para chegar nisso e por mais que existam adaptações, por mais que existam alguns entraves que podem acontecer, eu acho que essas adaptações vão ser resolvidas de uma forma rápida e vai fazer parte do nosso cotidiano, sim. Fechado. Não, perfeito, doutor. Acho que nosso papo superou expectativas. Gostei bastante de falar com você, porque eu sei do seu potencial, do potencial do seu projeto também, do de médico para médico. Até fica a indicação aí, né? O vídeo vai ficar depois disponível no nosso canal do YouTube e tudo mais. Mas se você não segue ainda o canal de médico para médico, segue, porque realmente é um canal que não traz só teoria, só o que o doutor acha ou só o que ele estuda, mas é realmente o que ele estuda, aplica, né? Vê aquilo que deu certo, que funciona, e apresenta isso de uma forma didática, de uma forma fácil para outros médicos consumirem. Por isso, né, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição também de estar aqui. Foi um prazer e eu acredito que isso com certeza vai ajudar muitos médicos que estavam um pouco sem saber como aplicar, né, a telemedicina no caso deles. Eu acho, Rodolfo, só para finalizar, eu acho que é isso, Uhum. tentar enxergar como uma aliada, não como um antagonismo do que a gente faz, né? Tentar enxergar como uma aliada e ali achar a forma de você fazer, da forma de você ficar mais confortável com isso. Eu acho que a gente vai passar por um momento agora que duas coisas vão ser fundamentais da gente passar ao nosso paciente, né? Que é segurança e prudência. Se usar Boa. isso, que seja pela telemedicina ou pela forma física aí que vier, esses vão ser os grandes diferenciais para a gente passar. E o uso da telemedicina, baseado nesses dois princípios de segurança e prudência, você só vai fazer um bom atendimento, você vai prestar um bom serviço ao seu paciente. Então, não vejo restrições assim nesse sentido. Pelo menos eu sou um sonhador, um otimista aí. Eu espero que isso não seja barrado definitivamente, que a gente consiga usar essa tecnologia assim. E agradeço demais de novo o seu convite. Você sabe que eu vou precisar de você também lá no canal, né, para explicar tudo isso do seu know-how de conhecimento de marketing digital para médicos, dos entendimentos de como o médico pode apoiar, usar tudo isso a seu favor também. Então a gente vai trocando figurinha aí. Logo, logo eu te convido para participar de uma entrevista lá também. Com certeza. Vou aceitar, com certeza. Beleza? Muito obrigado, doutor Laércio. A gente vai ficando por aqui, então. Vou encerrar a live e a gente já conversa também na sequência. Beleza? Tá bom, obrigado, Rodolfo. Um abraço. Se tiver perguntas, aí você me manda depois, então. Se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, seja por direct aqui na Design Capital, ou seja no YouTube também. A gente vai conversando e respondendo também todos vocês. Tá bom, até Até mais, mais. gente. Tchau, tchau.